Salve, salve, fiel torcida! Salve, salve, galera que acompanha o canal Blog do Macedo. Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que vocês estão? Tranquilos? Beleza, maravilha. Ó, hoje o papo é sério, hein? O papo é sério. A gente vai fazer um vídeo aqui repercutindo um pouco ontem uma notícia, denúncias que saíram ontem, né, sobre aliciamento na base do Corinthians. Nós fomos tentar entender melhor sobre isso. Conversamos com muitas pessoas que estão a par dessa situação e vamos trazer para vocês aqui essa denúncia gravíssima, onde o Timão novamente vem sendo prejudicado. Beleza? Mas antes, eu queria muito que você deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, ativar o sininho para receber notificações. Muitas pessoas assistem o nosso canal e não são inscritos, pessoal. Os nossos números aqui, graças a Deus, estão melhorando bastante. 2025 foi um ano muito difícil para nós, mas 2026 a gente começou com tudo, né? Estamos aí em outros projetos também, além do canal, Blog do Macedo, e isso está nos ajudando muito, porque os números melhoraram bastante, mas ainda falta você se inscrever. Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, que é muito, mas muito importante para nós, beleza? Bora falar então do assunto sério, bora falar de coisa séria, porque realmente é muito sério o negócio, pessoal. A gente fez uma pesquisa ontem à noite, conversamos com várias pessoas e vamos trazer para vocês aqui esse parâmetro do que está acontecendo na base do Corinthians e o que está sofrendo. Foi eliminado ontem da Copinha, né? Isso talvez, essa eliminação, seja algo que tenha acontecido, sabe? Consequência disso que vem acontecendo no Corinthians, beleza? Roda a vinheta aí, produção. O movimento do futebol brasileiro sempre se orgulhou de formar talentos desde muito cedo, né? Mas o que deveria ser um ambiente de proteção virou um campo de disputa silenciosa, desigual e perigosa. Hoje a gente vai falar sobre o movimento dos clubes formadores, sobre a denúncia de aliciamento na base e principalmente sobre a exclusão do Corinthians desse movimento. Então, presta bem atenção, pessoal, do que eu vou falar aqui para vocês, tá? O movimento de clubes formadores surgiu de um acordo informal entre os clubes, certificados pela CBF. A ideia era simples: fortalecer o futebol da base, evitar o aliciamento de crianças entre 10 e 14 anos, criar um pacto ético entre os clubes. Mas na prática, um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, tá? Mas o acordo só funciona quando todo mundo respeita esse acordo, né? O problema começa quando esse pacto deixa de ser proteção e vira ferramenta de poder. Segundo relatos de alguns dirigentes da base, o movimento deixou de ser um espaço coletivo e passou a funcionar como um grupo fechado. E aqui entra o ponto gravíssimo: o Corinthians foi afastado desse grupo, ou na prática, excluído do movimento de clubes formadores. E você sabe o porquê dessa exclusão, pessoal? Você sabe o porquê que o Corinthians saiu dessa exclusão? O ano passado, um jogador que era do Palmeiras não estava sendo aproveitado, ele foi comunicado pelos dirigentes do Palmeiras, né, comunicaram o agente dele que não seria aproveitado. Esse agente saiu do mercado para tentar levar o jogador para um outro clube, foi até o Corinthians, e chegando no Corinthians, o Corinthians se interessou e contratou o moleque. Só que, como o moleque estava nessa faixa etária de 10 a 14 anos, é obrigatório o clube formador liberar uma carta de liberação, fazer uma carta de liberação para o outro clube se inscrever o jogador. Nesse caso, essa carta não foi feita, o Corinthians não pediu essa carta, porque, segundo relatos, tem matérias aí sobre isso, pessoal, até o empresário postando sobre isso, né? O Palmeiras, segundo relatos, a gente disse aos dirigentes do Corinthians de que estava tudo certo já, que não ia precisar da carta. E acabou que o Palmeiras usou isso, essa situação, e denunciou o Corinthians, e o Corinthians foi afastado desse grupo, foi excluído desse movimento de formadores
de jogadores. E quais são as consequências disso, sabe? Quais são as consequências disso? Sem estar dentro do movimento, o Corinthians perde o respaldo político, perde o diálogo e fica exposto a um mercado sem freios éticos, ou seja, o pacto deixa de valer quando convém. É nesse cenário que começam as denúncias mais pesadas. Vocês entendem? Entendem, pessoal? O Corinthians deixou de fazer parte do grupo e deixou de ser protegido. Entendeu? Lembra o que eu disse um pouquinho antes? De que o Corinthians, para tirar o jogador do Palmeiras, era necessário uma carta. Essa carta não foi pedida, não foi solicitada pelo Corinthians, uma carta de liberação. Aí o Palmeiras se sentiu que o Corinthians aliciou o jogador, denunciou o Corinthians e tirou o Corinthians do sistema, tirou o Corinthians do movimento. Né? Essa retirada fez que o Corinthians ficasse fraco, porque o Corinthians hoje, na prática, não precisa dessa carta mais de liberação para o Palmeiras ir lá no Corinthians e tirar jogadores do Corinthians. Não precisa mais dessa carta para o Flamengo ir lá na base e tirar jogadores do Corinthians. Não precisa mais. O Corinthians está fora do movimento, então o Corinthians está desprotegido. Nos bastidores, relatos apontaram para investidas constantes sobre atletas do Corinthians, do sub-7 ao sub-14. Não é captação pontual, não é reposição, não. São os destaques, os titulares do Corinthians, as principais promessas, as crianças. É isso, pessoal. Como não existe contrato nessa idade, o jogo passa a ser outro. A oferta de ajuda de custo, promessas de estrutura, valores incompatíveis com a formação infantil, tudo isso explorando o vácuo legal, a fragilidade institucional do clube de origem. Por quê? Porque o Corinthians não está mais no movimento. São dois pesos e duas medidas. O ponto que mais revolta quem trabalha na base é a falta de reciprocidade. Enquanto atletas do Corinthians estão abordados livremente, porque não faz parte mais do movimento, jogadores de outros clubes que não são aproveitados enfrentam bloqueios para sair. Há relatos de, não liberar o jogador. O Corinthians vai lá tentar falar com o jogador, não liberam para o Corinthians. Isso não é formação. Isso é estratégia de mercado. E qual é o efeito colateral? Crianças profissionalizadas com o Corinthians fora do movimento e sem proteção política. O clube passou a agir na defensiva, antecipando contratos e profissionalizando crianças cada vez mais novas, pressionando as famílias a decisão precoces. O que era exceção, agora, infelizmente, pessoal, virou a regra. E quem paga o preço disso tudo? A criança, a família e o futebol brasileiro. Porque a formação não é só bola no pé. É educação, é tempo, é proteção. E isso está sendo perdido. A pergunta é simples e incomoda. Se o clube é excluído do movimento, ele perde o direito à ética? O pacto vale só para quem está dentro? Quem fiscaliza esses fiscalizadores? O problema aqui não é a rivalidade, não é o Corinthians contra o Palmeiras ou contra ninguém. O problema é a estrutura. Enquanto não houver uma legislação clara, fiscalização real e ética aplicada a todos, o futebol de base vai continuar sendo um mercado de balcão. E no meio disso tudo, crianças sendo tratadas como ativos. A pergunta final e direta: quem protege a base quando o próprio sistema escolhe quem pode ser protegido? Complicado, complicadíssimo. Fica aqui o espaço aberto para quem se sentiu atacado, quem se sentiu incomodado com o nosso vídeo, possa responder. O blog do Macedo deixa o espaço aberto aqui. Mas é isso. É um vídeo que eu não gostaria de ter gravado, mas infelizmente os relatos que eu vi ontem, a conversa que eu tive com pessoas ligadas à base, fizeram com que eu fizesse esse vídeo. Porque não importa se é Corinthians e Palmeiras, não importa se é o Corinthians que está sofrendo isso.
Isso é ruim, pessoal. Muito ruim para o futebol brasileiro e para o modo geral até... Modo geral não, né? Para as crianças, né? Você imagina um moleque sendo pressionado a decidir, como aconteceu com o Flora, né? Tudo começou com o Flora, na verdade. Quando o Palmeiras tentou tirar o Flora do Corinthians, não conseguiu. E aí os caras do Corinthians foram lá e deram essa brecha, né? Foram contratar um jogador do Palmeiras. Não sei se foi uma falha, não sei se os caras sabiam disso, né? Que tinha precisado dessa carta. Não pegaram, não pediram essa carta, trouxeram o moleque pro Corinthians. E aí o Palmeiras se sentiu aliciado e denunciou o Corinthians, excluindo o Corinthians desse movimento. E agora o Corinthians está desprotegido completamente, tendo seus jogadores da base expostos aí para essa pesca predatória, que é o que é. Pesca predatória. Os caras vêm aqui, arrancam os melhores jogadores do Corinthians e levam para lá, sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de ética, sem nenhum tipo, sabe? É triste, é triste. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? Sempre lembrando, o importante aqui, eu peço para vocês, nos ajude, se inscreva no canal, deixe o seu like, tá? Que é importante, compartilhe esse vídeo e vamos fiscalizar isso aí. Vamos ver se a gente consegue fazer um barulho para tentar parar com essa situação aí, porque realmente é revoltante. É revoltante. Tamo junto, galera. Fiquem com Deus e vai, Corinthians.